E aí, tudo bem? A gente está fazendo a primeira externa nossa hoje aqui em Lisboa. A gente está em frente à igreja de São Domingos. Aqui também é um monumento que lembra um evento que aconteceu em 1506 aqui em Portugal, que é considerado o primeiro holocausto na Europa. Esse movimento que está aqui, ele faz lembrar o primeiro holocausto de judeus que aconteceu nesse lugar, em frente à igreja de São Domingos. É inclusive alguma coisa de extrema importância que, se você quiser, você dá uma pesquisada na internet. O primeiro grande holocausto de judeus não foi na Alemanha, o primeiro grande holocausto de judeus foi nesse lugar, onde está inclusive esse monumento que a gente está aqui em frente a ele. Mas a gente vai começar uma série de discussões sobre exatamente isso. Qual o papel da religião e qual o papel desse livro que está aqui comigo na sociedade e na política. E aí a gente vai tomar como exemplo o que está acontecendo no Brasil hoje, a convergência entre o Estado, a religião e as discussões que são tanto em relação à democracia, à liberdade de fé, de crença, como também as imposições dos fundamentalistas e dos religiosos, sejam eles protestantes, sejam eles católicos, mas a influência da religião no Estado e como a gente precisa debater esse tema hoje, sobretudo no Brasil ou no Ocidente. O que me assusta muito é a gente está no século XXI e ainda é muito assustador como no século XXI a gente ainda precisa de um livro religioso para pautar muitas vezes decisões de Estado. Você pode até achar que isso não acontece, mas acontece quando nós temos decisões de minorias, sejam de pessoas LGBT, QIA+, ou de mulheres, por exemplo, mulheres que querem tomar decisões com o próprio corpo, a religião então tenta intervir nesses direitos. Isso é uma coisa complicada, porque o Estado deveria ter autonomia para pautar as leis e para pautar o direito civil, o direito penal, e as pessoas fossem livres para decidir o que fossem fazer com seus corpos. Mas, infelizmente, a religião ainda entra nesse campo, entra no campo das leis, entra no campo da política e tenta intervir na vida pessoal. A gente assistiu há um tempo atrás uma menina no Brasil de 10 anos que foi estuprada pelo tio. E quando ela foi levada ao hospital para fazer o aborto, porque a gravidez para uma menina de 10 anos não faz bem para a saúde dela, um grupo de fundamentalistas religiosos e de pessoas ligadas a Bolsonaro foram até o hospital para impedir o aborto com base na Bíblia, dizendo que a Bíblia não aprovava isso e que Deus não aprovava isso. Na verdade, é muito estranho quando a gente vê no século XXI o que a gente chama de democracias, as democracias tomando decisões baseadas em opiniões de religiosos. Sobretudo quando você tenta discutir que livro é esse que o Ocidente se pauta. Qual é o livro religioso que pauta a religião do Ocidente? É a Bíblia. E a Bíblia é um livro muito complicado, porque ela não foi escrita por uma pessoa. Ela foi escrita por muitas pessoas num período de quase 2 milênios. E não há nada fechado sobre a Bíblia. Sempre quando alguém decide dizer que há uma teologia fechada sobre a Bíblia, há um problema muito sério, porque é uma religião fundamentalista. Não existe nada fechado. Os protestantes, inclusive, têm essa facilidade de dizer que a interpretação da Bíblia está aberta. Mas isso também gera um problema, porque os grupos protestantes tendem a intervir no Estado, assim como os católicos interviram no Estado. Atrás de mim tem uma igreja católica. Os que vieram antes de mim, eu, na verdade, o meu passado era lá dentro, porque os protestantes vieram da Igreja Católica. E a gente rompeu com a Igreja Católica com a chegada de Martim Lutero, que escreveu 95 teses, que a ideia dele era reformar o pensamento católico. Mas ele não conseguiu, então ele foi expulso da igreja. E expulso da igreja, ele dá início a uma corrente religiosa chamada de protestantismo. O protestantismo nasce como uma alternativa muito mais livre de interpretação do texto bíblico. Só que o protestantismo também se tornou colonizador. Ele também se torna interventor. Tanto que na África do Sul e na África como um todo, onde os países protestantes colonizaram, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, por exemplo, que há muitos protestantes, há uma semente de colonização lá e que validava a escravidão. Nos próprios Estados Unidos, os batistas validavam a escravidão. Então, que livro é esse? Quando a gente lê no Ocidente esse livro que fala de um povo oprimido, que fala de um Deus que olha para o oprimido, ao mesmo tempo esse livro é usado para oprimir pessoas, sejam gays, sejam lésbicas, sejam pessoas negras, sejam mulheres que não podem fazer aborto. Tudo isso é baseado no mesmo livro que diz que havia um povo oprimido e que Deus veio salvar esse oprimido. Mas que Deus é esse que oprime pessoas e
e ao mesmo tempo tenta salvar pessoas. Essa é a grande questão que a gente precisa pautar hoje no Ocidente. Porque se você for olhar para trás, você vê a Igreja Católica, e essa igreja de São Domingos, foi aqui que aconteceu o primeiro holocausto de judeus, aqui está um monumento, e aqui ficou um monte de judeus sendo queimado e torturado por uma igreja que dizia, inclusive, que Deus veio libertar as pessoas. Como é que Deus liberta as pessoas e taca fogo em outras pessoas? Essa é a questão que a gente também tem que levar para o nosso tempo. Eu acho que a gente interpreta a Bíblia de uma forma totalmente equivocada. E primeiramente a Bíblia é um livro africano. Ela não nasce na Europa, ela nasce na África. E a Bíblia conta a história de um povo oprimido. Não de um povo que oprime, mas de um povo que é oprimido. Essa história está lá em Êxodo, quando surge Moisés e Deus diz: Moisés, liberta o meu povo, porque o meu povo é escravo. É exatamente a história desse povo oprimido que a Bíblia conta. E a Bíblia vai contando a história de diversas opressões de povos oprimidos e que esse Deus tenta libertar. A última dessas histórias seria a do próprio Jesus, que veio para libertar tudo. Na verdade, o reverendo Ronilson Pacheco, ele diz que o compromisso desse Cristo, desse Evangelho, não é exatamente libertar uma espécie, mas a libertação como um todo. O compromisso desse Evangelho seria com a libertação, não com a libertação do homem, ou da mulher, ou do bicho, ou da criação, mas de todas as coisas. Mas a pergunta que eu me faço é: como que um Evangelho, que era sinônimo de libertação e de apoio e de suporte, de acolhimento para os oprimidos, se transformou num Evangelho em que pessoas da igreja fundamentalista defendem o uso de armas, oprimem pessoas negras, oprimem pessoas gays, oprimem mulheres, oprimem pessoas pobres nas favelas? Como é que o mesmo Evangelho deu origem a isso? Eu vou abrir pela primeira vez, depois de muito tempo, eu vou abrir a Bíblia e vou ler para vocês um trecho de Mateus. É um dos livros que relata a história de Jesus. Em Mateus capítulo 5, diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu num monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, isso é muito teatral, né? Mas abrindo sua boca, ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É engraçado, porque esse Cristo, quando ele abre a boca para falar, ele fala das pessoas que são pobres de espírito, fala das pessoas que têm fome, fala das pessoas que são mansas, fala das pessoas que têm fome e sede de justiça. Ora, ele não está falando de um grupo de pessoas que pega uma arma, uma 9mm, um oitão, e sai fazendo justiça com as próprias mãos. Ele está falando de pessoas que provavelmente não têm acesso à justiça. E essas pessoas, por não terem acesso à justiça, elas têm fome e sede de justiça. A pergunta que eu faço é essa: como pode um evangelho que começa falando do oprimido, termina então dando apoio ao opressor? Essa é a grande pergunta que eu faço e queria te chamar para que a gente, nessa série, a gente pudesse trabalhar esse tema juntos. Como é que uma religião que começa falando do oprimido termina apoiando o opressor? A Bíblia deve ser lida com o olhar do oprimido ou deve ser lida com o olhar do opressor? Essa é a grande questão, e é uma grande questão que a gente não deveria ter, mas infelizmente a gente tem, porque estamos no século XXI e ainda o mesmo livro que foi capaz de incendiar pessoas aqui nessa praça em 1506 ainda é o mesmo livro que fica promovendo opressões com pessoas e minorias na América Latina e no mundo todo. Muito obrigado, meu nome é Anderson França, quer apoiar o nosso trabalho. Apoia.se, coluna de terça, ou pix, colunadeterça@gmail.com. Assista esse vídeo no YouTube, mande para outras pessoas, inclusive da igreja, que estão precisando ouvir isso aqui. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Acompanhe nossos canais no Telegram e colunadeterça.com.br. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!